Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje falaremos sobre a questão de resgate de cascos naufragados. E para isso vou contar com o nosso amigo aqui, Flávio Alcântara, que é o grande resgatador, né, dos barcos que cometeram algum tipo de excesso. Não é isso? Flávio, tem condição de você falar um pouquinho para a gente sobre esse processo? Porque veja bem, é claro que todo barco, todo casco não é para naufragar, né? Mas acidentes acontecem, não é isso? Então, esclarece um pouquinho para a gente, porque como você é especializado nisso e sabe toda a faina, todo o problema, o que envolve um resgate de uma embarcação, primeiramente, por que ocorre naufrágio? Bem, João, ocorre por diversos fatores, né? Pode ser um eixo que solta do casco, né? Abrindo uma entrada de água. O barco tem várias tomadas de água também, né? Para pia, para vaso sanitário. Então, isso aí também pode soltar por dentro do casco uma mangueira e o barco vir a pique. Ou pode ser por uma colisão em outro barco ou uma laje de pedra, né? Numa costeira. Esses são os mais comuns. Uma pedra que entra na frente do embarcação. Que entra no caminho. Entra no caminho da pessoa, né? Uma pedra no sapato, né? Acontece. Então, e quando isso acontece, Flávio, me explica o seguinte: qual é a primeira atitude que o comandante, o marinheiro, o proprietário do barco tem que tomar mediante a um naufrágio? Então, o primeiro quesito é a salvaguarda ali, a vida humana, né? Socorreu todo mundo estando bem, já de imediato avisar ali as autoridades responsáveis, né? E posterior a isso é tratar do resgate do casco, né? Que não pode ficar no fundo. Ah, não pode ficar no fundo? Não pode ficar no fundo. Se eu tiver um barco velhinho, fala, pô, né, isso vai me dar muito problema. É melhor deixar para lá? Posso deixar lá? Posso? Não, hoje não pode mais. Antigamente era comum, né? A gente vê também em cartas náuticas antigas que tinha lá o casco soberbado, né? O casco que ficou no fundo para lá. Mas hoje em dia não pode mais, até mesmo por muitos fatores ambientais, né? Então isso passa a ser um crime ambiental, é isso, né? Isso. Se a pessoa não resgatou, não tomou providência, realmente ele vai ser responsabilizado por isso. Mas como você tem uma empresa e você oferece esse tipo de serviço, em que momento que é o mais indicado para que você seja contratado? Isso daí pode ser daqui 1 mês, 2 meses? Como é que ocorre isso? Então, isso aí o quanto antes, né, esse casco for retirado do mar, né, do fundo, do rio, enfim, é o mais correto, né? Então isso tem que ser rápido, né? Quanto mais fundo, é mais difícil, né? Aqui a gente, em Paraty, não tem locais muito profundos, né? Tem uma profundidade no máximo aí de 40 metros e tal. Outra dificuldade, por exemplo, a gente tem pouca visibilidade aqui, né? Então atrapalha bastante também isso. Às vezes é um casco que sofreu incêndio, então ele está com fios expostos, cabos ali, e aí é meio complicado até a gente ficar preso nesses objetos lá embaixo, né? Então, com pouca visibilidade, isso aí dificulta bastante. Quando você fala pouca visibilidade, isso também não é porque você vai fazer o resgate à noite, né? É pelo tipo de fundo, né? Então você está falando que Paraty é porque é um fundo um pouco mais a gente tem um fundo de lama, né? Um fundo lodoso, e a água aqui
é muito rica, né? A gente tem muito sedimento, então isso aí atrapalha bastante na visibilidade, né? E se isso, por exemplo, for contratado após, sei lá, alguns dias, eu acredito que por ser lama você deve ter vai ser prejudicado, né? Porque o próprio casco vai entrando no sedimento, é isso? Isso, quanto mais para dentro da baía aqui, o nosso fundo ele é mais de lama, né? Ele é mais lodoso. Quando você chega um pouco para fora, você tem um fundo misto ali que é areia e lama, né? A gente resgatou um barco perto da Ilha Bexiga, que é bem perto do porto aqui, e o barco praticamente ele tinha sumido na lama, né? Então a gente achou o patamar. Era incêndio, queimou bastante, mas mesmo assim o barco afundou bastante na lama. Você pode fazer isso sozinho? Você vai mergulhar sozinho? Como é que é o processo? Não, a gente está sempre em dupla, pelo menos, né, no fundo. A gente tem um barco já em stand-by e os nossos equipamentos eles já ficam mais ou menos preparados ali para uma ação o quanto mais rápida, né? Então, a gente sendo acionado 24 horas. Não tem madrugada, não tem final de semana. Já vão A gente vai para dentro o quanto antes, né? Porque eu acredito que quanto mais rápido for, ou seja, menos trabalhoso será para poder fazer com que o barco chegue à superfície, é isso? Isso, exatamente. E tem também a questão dos vazamentos, né? A gente trabalha com barreiras de contenção e absorção também. Então a gente cerca esse local, né, para que não saia muitos detritos dali, óleo, né? Então, a partir do momento que vocês já vão se deslocar até o local, que vocês têm que ter a identificação e devem ter que notificar, né, as autoridades que vocês estão indo fazer um determinado resgate, para que isso, inclusive, fique registrado para as autoridades e ajude na perícia do sinistro, né? É isso que ocorre, não? Exatamente. A gente, antes de ir, a gente faz um plano de retirada desse casco, né? Informando para a Marinha da forma que nós iremos agir ali e de que forma a gente irá resgatar e trazer esse casco até o porto, né? Uhum. Então é feito ali um plano ali de retirada. Retirada. Eu fico imaginando, assim como todos os nossos espectadores, que o naufrágio ele é feito, né, de uma forma muito fácil, muito prática, né? Mas você tem que ter equipamentos. Quais são esses equipamentos básicos? Então, a gente trabalha hoje em dia com lift bag, né, que são boias, né, gigantes, tem de todos os tamanhos aí. A gente desce com elas vazias e aí a gente amarra, posiciona todas elas embaixo e a gente infla, né? E aí o casco vai subir com segurança. Como é que infla? Como é que infla? Então, a gente leva no barco um compressor de ar, né? A combustível, no caso. Okay. Então a gente liga ele lá e ele demanda ar para baixo para o mergulhador e para a gente fazer essas fainas também, para encher boia, para jatear, para ter acesso a um ponto, entendeu? A gente precisa procurar pontos que sejam firmes, os eixos, por exemplo, os lemes, e a gente usa um sistema de cinta também, que a gente passa por baixo do casco, e o casco às vezes está num fundo meio lodoso de lama e tal, então a gente tem que jatear ali para limpar um pouco, para a gente ter acesso embaixo e cintar para que a gente tenha pontos fixos e firmes ali para a gente amarrar os lift bag para a gente subir o barco. Quais são os maiores riscos que você realmente fica ou já deve até ter tido algum tipo de acidente? Os riscos são vários, né? Principalmente para um casco que passou por um incêndio, por exemplo. Ele é um casco que ele vai estar fragilizado, ele vai ter poucos pontos de amarração, né? Então isso dificulta bastante esse casco. Na subida, principalmente, a variação de pressão ela é muito grande. Então o ar subindo, ele se expande, né? E esse lift bag também, se ele não for de qualidade e tal, se ele tiver algum desgaste, ele corre o risco de estourar, né? E aí o barco pode capotar, né? O casco ali pode voltar para o fundo de novo, a gente vai estar embaixo, então
Aconteceu o caso já que aconteceu isso, então subindo, o barco desceu, aí passa pela gente, é um risco. Um outro risco também é enrosco, né? Como eu já falei aqui, a gente tem pouca visibilidade, né? E os barcos normalmente afundam, vão estar com vários cabos, né, que ficam presos no barco, mas estão ali soltos, né? Incêndio, mais uma vez, tem vários fios que se queimam ali, mangueiras, isso tudo é muito perigoso. Enrosco é um dos mais preocupantes, digamos assim. Aí, depois de toda essa faina, vocês lastrearam tal, e daí vai subir, fazer essa suspensão. Esse processo é rápido? Primeiro a gente isola tudo, né? Depois a gente faz um mergulho para inspecionar, né? A gente vai ver os pontos ali onde a gente pode prender os lifts, né? Vai ver qual a condição do barco, né, em si. A gente costuma filmar tudo isso e aí a gente sobe, analisa, faz um croquis e daí a gente inicia. O tempo varia, pode ser 2 dias, teve naufrágio que a gente já ficou 12 dias, porque 12 dias. as condições de mar eram ruins demais, né? Você inflou os balões e tal, e o barco flutuou. Quando ele flutuou tal, aí qual que é a operação? Então aí você vai rebocar o barco, tem algum tipo de processo sobre isso? Porque ele não vai sempre naufragar nas proximidades do local que possa ser retirado da água. Como é que é o procedimento disso para chegar na parte final? Então aí a gente tem 2 situações. Se o barco abriu ali um furo, né, um rombo, e a gente possa vedar, a gente levanta esse barco, a gente veda ali aquela parte, esgota a água e a gente traz esse barco rebocado navegando. Aconteceu isso com uma lancha 62 pés que nós resgatamos lá da Ilha Grande. E tem um caso que você precisa trazer ela com esses balões, né, o casco com essas boias. Então a gente puxa rebocando até a marina, né? A gente tem uma das marinas aqui que tem o sistema Travel Lift, né? E a gente consegue tirar esse barco da água de uma forma muito mais fácil. De barcos, você tem ideia já do que você já resgatou? A quantidade? Olha, não vai falar tanto que de repente ninguém mais vai querer sair para navegar, né? Mas também não foi só um, né? Eu não costumo contar, né? A gente geralmente grifa mais, marca mais assim, os barcos maiores. Mas assim, já passou de uns 70 barcos, assim, sem dúvida. Em quantos anos? Desde 2008. Desde 2008. E desses inúmeros cascos que vocês trouxeram para a superfície, retiraram o lixo do mar, né? Retiraram, porque o mar não é depósito de lixo, nem o mar, nem represa, nem lago, né? E desses barcos, tem algum que foi mais marcante para você, assim, que foi mais trabalhoso? Tanto um mais trabalhoso e outro que de repente talvez tenha sido mais fácil, né? Quando chegou lá, de repente, sai. Tem algum caso que você pode relatar para a gente? Então, um caso que foi muito marcante não foi nenhum barco, foi uma aeronave, né, que estava no Nisteuriz Alaska. Caiu na Baía de Paraty e eu cheguei muito rápido, 20 minutos, meia hora depois, eu estava muito próximo, né? Levei os meus equipamentos, né? E aí tentei entrar no barco porque tinha ainda uma vítima com vida, né? Então eu tentei resgatá-la, mas dentro tinha muitos móveis quebrados ali, muita madeira e os corpos também e muita lata cortante, né? Levei logo um corte no dedo profundo, né? A fuselagem estava partida e eu não consegui acessar até o ponto que ela estava, né? O bombeiro chegou um pouco depois, abriu o teto e eu tentei passar uma mangueira de ar para ela, mas infelizmente nessa hora ela apagou e acabou morrendo ali. Então isso foi muito impactante, foi muito marcante. Um outro caso curioso é do ex-deputado federal Ulisses Guimarães, né? Ele caiu aqui na nossa região em 92, né?
A aeronave dele caiu aqui. E todos os corpos foram achados, menos o dele, né? O que gerou várias suposições, né? E há cerca de uns 3, 4 anos atrás, eu fui chamado para desenroscar rede de pescadores de Trindade, né? E ao descer, chegar no fundo lá, eu me deparei com algo que parecia ser uma fuselagem, ou parte ainda de uma fuselagem de algum helicóptero, né? E aí a gente resgatou, levamos à praia, e quando a gente chegou na praia, a gente achou um pedaço de osso incrustado nessa fuselagem, né? Então, e como foi próximo da área onde houve ali a queda, né? Eu suponho que seja dele. E isso a gente registrou na Marinha, Delegacia e também nas Forças Aéreas, né? Aeronáutica no caso. E aí foi tudo periciado, mas não saiu resultado até hoje. A gente não teve acesso a isso ainda. Às vezes a pessoa pensa que naufrágio é só aquele que vai para o fundo, né? Mas eu acho que também tem um naufrágio que aí ocorre em terra, né? Eu me recordo há muito tempo atrás sobre, acho que uma lancha de 52 pés que aqui também na Baía da Ilha Grande aqui que subiu um morro. Uma laje, virou capa de revista e tudo. Isso daí como é que é? Isso também faz parte do naufrágio ou não? Faz parte também. A gente resgatou uma aqui na Ponta Grossa, uma lancha de 32 pés. E ela veio e subiu na ponta, né? O piloto não fez a curva aqui, ele passou reto, então ela caiu no meio do mato lá, né? Aliás, a gente teve 2 casos desses, esse foi um caso. E é um barco que a gente, logicamente, não precisou mergulhar para poder retirar, né? Na verdade, a gente montou lá umas traves de aço, né? Com talha, subimos o casco, a gente fibrou o casco na parte quebrada, as partes quebradas, né? Esgotamos a água de dentro e esse barco desceu e voltou rebocado na superfície, né? Se estivesse navegando. Esse foi um naufrágio seco. Naufrágio a seco. Foi difícil, mas não precisamos mergulhar nisso. Não precisamos mergulhar. Então, enfim, eu acredito que tenha ficado claro, né? Um tema que a gente não gosta de comentar. Mas é necessário, né? É necessário porque todos nós estamos expostos, né? Você relatou aqui alguns fatos que inclusive não é só embarcação, você pode ter uma aeronave, um helicóptero, e aí, sei lá, até um veículo, né? Às vezes pode ser um veículo cai de uma balsa, um veículo entra numa curva e cai na água. Então, todo esse processo de resgate, eu acho que ficou bem claro que é necessário que tenha profissionais qualificados, credenciados, né, para que possam fazer isso e de forma segura e de forma também que o contratante também possa ficar tranquilo, né, com a contratação, é isso? Isso, exatamente. Então, Flávio, tem alguma mensagem a mais? Não, né? Só para ninguém naufragar, né? Mas ninguém naufragar, mas se naufragar a gente está aí para poder ajudar. Então, Flávio, você sabe que tudo isso que a gente fala, tudo isso que a gente produz de conteúdo é com uma só intenção. É para que as pessoas naveguem mais. Sabe por quê? Porque navegar é saudável. Navegar é preciso. Então, venha navegar. Valeu, João. Um abraço, meu amigo.